Querido irmão, querida irmã, uma boa tarde para você que nos assiste. Este é o programa ID da Fundação Fraternidade em parceria com a Canção Nova do Rio Grande do Sul. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Fraternidade em Porto Alegre, no bairro Cristal, no Rio Grande do Sul. Hoje nosso convidado, Padre Batista Nunes Vieira, seja muito bem-vindo, Padre, pároco da paróquia São Vicente Mártir, que esteve conversando conosco no programa anterior, falando um pouquinho da vida de Saulo e hoje explorando um pouquinho mais sobre Paulo e a missão da igreja. Então, como a gente costuma fazer, Padre Batista, com nossos queridos convidados, sacerdotes, que o senhor seja muito bem acolhido aqui no nosso programa e também possa abençoar quem está nos assistindo, quem está nos seus lares, quem está nos hospitais, enfim, para que o Senhor abençoe e que a graça também chegue até nossos queridos telespectadores. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, Fernando. Boa tarde também você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Uma grande alegria voltar a conversar com vocês aqui hoje, né? Para mim também está sendo um momento muito inspirador, muito gratificante. Muito obrigado por mais uma vez você abrir a sua casa para nós neste momento. Então, acho que podemos dar uma bênção para o nosso Isso, eu ia pedir que o senhor abençoe. Muitas vezes a pessoa está assistindo, está passando por uma necessidade, está angustiada, né? Então, eu acho que para que a gente possa estar aberto também àquilo que o Espírito Santo quer nos falar, nos revelar, mover na nossa vida, que o Senhor então possa nos abençoar através da sua bênção sacerdotal. Então, eu gostaria também que você, neste momento, focasse na sua casa, na sua família. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, também idosos que moram junto contigo, alguém que tem alguma necessidade especial, todos os desafios também que você tem na sua casa. Eu quero dar uma bênção neste momento para a tua casa, para todos que aqui moram, melhor dizendo. Quero pedir que Deus possa estar em cada cantinho. Uma casa, para se manter em pé, tem que ser muito bem alicerçada, ter um bom alicerce, ter um bom fundamento. Isso nós ouvimos já na própria Sagrada Escritura. Então, eu desejo que para a tua casa também tenha um bom fundamento, que seja fundamentada, que tenha como alicerce o próprio Cristo. E é isso que eu quero pedir para você, para a sua casa neste momento. Então, Senhor, nós queremos te pedir por esses nossos irmãos que acompanham esse momento, que abrem a sua casa para nós neste momento, que o Senhor desça sobre eles a sua bênção. Que o Senhor possa ser alicerce, fundamento para esta casa. Que todos os desafios, dificuldades que eles têm possam ser superados convosco. E que todas as alegrias e vitórias sejam também celebradas contigo. Na alegria vos louve, na dificuldade vos procure. É isso que nós rezamos em alguns rituais matrimoniais. E é esta mesma prece que nós queremos pedir para quem nos acompanha. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre Batista. E a gente conversava um pouquinho, né? Eu acho que vou deixar com o senhor aí para dar fazer um breve link do que a gente conversava no programa anterior com o de hoje, né? Correto, né? Como todo bom programa, como todo bom seriado, é bom a gente às vezes dar uma recapitulada, né, gente? E então, lembramos que semana passada nós falávamos justamente sobre o contexto que tudo isso acontece, né? Como aquele fogo do Espírito Santo trouxe sementes para começar uma nova caminhada, uma boa nova que começa a surgir no meio do povo, né?
nós vemos muitas graças acontecendo, milagres que começam a ocorrer. Nós vemos muitas pessoas se atrevendo, no bom sentido, a levar esta boa nova a vários lugares, enfrentando o poder local, enfrentando quem tentava amordaçá-los, quem tentava paralisá-los. Deus é o maior objetivo. Nós vemos uma igreja que começa a crescer, comunidades, começa a formar, e muitos que começam a perder a sua vida, derramar o seu sangue por causa disso, entre eles Estevão. E no meio desse contexto todo nós vemos aquele judeu fervoroso, discípulo de Gamaliel, chamado Saulo de Tarso, que ele, tomado de ódio, tomado de raiva, começa também a perseguir aqueles que seguiam o Deus vivo e verdadeiro, seguiam Jesus Cristo. Nós vemos aqui então ele promovendo diligências, prendendo várias pessoas, torturando, destruindo famílias, que nem a gente comentou também. Mas nós vemos que tudo isso começa a mudar quando uma luz toma conta dele, lhe cega. E ele tem essa visão do próprio Cristo, antes de ser cegado, ele tem essa visão do próprio Cristo, que o questiona. Por que está me perseguindo? E dá a ele um novo comando, uma nova ordem. Eu acho que nós podemos começar a partir daqui, né? Podemos começar a nossa reflexão, lembrar que tudo isso que nós estamos refletindo se encontra nos Atos dos Apóstolos. Nós vemos toda esta caminhada do início da igreja, a partir do Pentecostes, já antes ainda, né, a partir do Cristo que sobe, né, da ascensão, né? Então nós vemos depois a igreja que vai se formando, as missões de Paulo. Recomendo a você, leia o Atos dos Apóstolos. Fica aí como tarefa de casa, do que você termina de ver esse programa primeiro, brincadeiras à parte, e depois leia o Atos dos Apóstolos, reflita cada capítulo, pode ter certeza que vale muito a pena, né? Pois bem, que nem a gente estava contextualizando, comentando, então, no que o Saulo começa a comandar essas perseguições, ele tem essa visão, e o que acontece, né? Os que estavam ali junto com ele perceberam que algo diferente aconteceu. Eles perceberam esta grande luz, né? Mas a única coisa que eles viram era luz. Uma luz muito forte. E viram que Saulo estava conversando com alguém. Como, às vezes, quando a gente vê uma pessoa que está doente, ou uma pessoa que tem aquele costume de falar sozinho, falar dormindo, os sonilóquios, que nem a gente costuma dizer, né? A gente fica pensando, mas está falando com quem? Né? Não estou vendo ninguém. Né? Certamente aqueles soldados que estavam ali junto com Saulo, estavam pensando, não, eu não vejo ninguém, eu vejo esse clarão. Eis que, a partir dali, Saulo não enxerga mais nada. Tudo é negro para ele. Uma coisa que cabe a gente colocar é que, assim, desde quando Saulo está cego? Eu gostaria de dizer para vocês que a cegueira de Saulo já começou muito antes. Aqui vale uma reflexão para nós, né? Quando nós estamos com ódio, raiva, tomado de raiva, a gente consegue discernir alguma coisa? Consegue enxergar alguma coisa? Aí vocês vão ver onde eu quero chegar. O ódio de Saulo, ele era tão grande que lhe causava cegueira. Ele não enxergava nada mais
que o seu próprio ódio. Porém, como uma ferida que sangra, daqui a pouquinho vem alguma coisa que cobre. Eu estou com uma ferida aqui na minha mão, surge uma pequena casquinha, ela não é pele, é uma coisa sobre a pele, né? Então, os olhos de Saulo estavam feridos, estavam sangrando, e eis que, daqui a pouquinho, uma camada tomou conta. Né? Podemos dizer que ali foi, digamos assim, o cume de tudo isso. Né? Dali não tinha mais nada, foi o final, foi tudo. E nós vemos justamente que Saulo já não tinha mais controle sobre si. Nós vemos que Saulo estava totalmente na mão dos outros. Ele dependia dos outros para caminhar. Ele dependia dos outros para poder fazer alguma coisa. O ódio dele era doença. É doença. Né? Mas uma doença que podemos assim dizer que Deus utilizou para uma obra grande acontecer. E é isso que nós queremos refletir neste momento. Né? Eis que no meio de tudo aquilo, o que nós observamos? Observamos justamente uma... Perdão, desculpa, perdão um pouquinho. No meio de tudo isso, nós observamos justamente que algo novo começou a se formar dentro de Saulo. Uma outra vontade. Se em determinado momento o ódio tomava conta, agora a graça de Deus começa a tomar conta. Ele começa a ter algumas visões. E dentro dessas visões, eis que ele enxerga alguém que colocaria a mão sobre ele e que faria uma graça diferente acontecer. Aí nós vemos justamente que surge Ananias. Nós vamos observar justamente que surge uma pessoa enviada por Deus para que possa mudar o coração daquele que tinha muito ódio ali dentro. Uma coisa que é muito interessante de notar, né, é que o próprio Deus chega para Ananias e diz: olha, eu tenho uma missão para ti neste momento. Que é, Deus? Eis que ele chega e diz assim: vai até a casa lá onde está Saulo. Vamos lembrar que Saulo já era alguém que causou medo. Todas as perseguições, todas as pessoas que foram mortas, todas as pessoas que eram presas, né, olhavam a figura de Paulo, de Saulo, melhor dizendo. Olhavam para ele e já automaticamente identificavam: opa, esse é o cara que prendeu meu pai, esse é o cara que prendeu a minha mãe, aqueles que eu tanto amava. Ananias era um deles, que quando Deus chegou e disse: ó, tem uma missão para ti, vai lá que para você fazer a cura de Saulo. Mas Ananias daí começa a questionar Deus. Não, pera um pouquinho. Alto lá, Deus. O senhor está percebendo o que o senhor está fazendo comigo? Será que o senhor está percebendo que o senhor está me mandando para alguém que matou vários dos meus irmãos? Que perseguiu vários da minha comunidade? Deus chega e diz: não, calma.
calma que agora não é mais assim. Eis que Saulo está diferente. Eis que algo novo começa a acontecer ali. O bonito justamente é isso. Ananias deixa de lado todo esse medo. Diz, não, se é Deus que está mandando, vamos lembrar aquela frase, né? Que nós acabamos de, que a gente tinha refletido antes, né? É preciso obedecer antes a Deus que aos homens. Né? Essa é uma frase bem chave. E é isso que a gente percebe agora em Paulo, não mais Saulo. E a gente percebe também, né, Padre Batista, como Deus usa várias pessoas, né, para o seu plano, assim como usou Ananias, que no primeiro momento questionou a ordem de Deus, que era para se encontrar com Saulo. Né? No primeiro momento ele achou que Deus estava encaminhando ele para o matadouro. Estão me encaminhando lá para Saulo, vou ser morto, né? Esse vai ser meu desígnio. Mas, como o senhor bem disse, ele obedeceu. Né? Da mesma forma, eu acho que a gente pode se basear também na postura de Saulo, porque ele era verdadeiramente um perseguidor e um matador dos cristãos. E aí depois que ele teve essa experiência, porque ele ouvia 24 horas por dia falarem de Jesus. Mas quando realmente ele teve essa experiência, né, ele vivenciou, realmente a sua vida se transformou e teve uma mudança, né, verdadeira. Né? Uhum. Então, acredito que essa experiência é que nós temos que buscar também, como o senhor falou da renovação carismática, da gente aprofundar nossa fé, temos que buscar realmente essa experiência e presença de Deus. Mas o padre vai continuar falando mais um pouquinho agora no próximo bloco. Você fique aí ligado conosco. Em seguida estamos aí de volta com o Padre Batista e meditando sobre a vida agora de Paulo. Fraternidade. Todos já conhecem onde está a esperança. A fraternidade te abraça em nome do Senhor. Pode chegar, pode entrar, a porta está aberta. Rádio Fraternidade FM, 24 horas no ar. Queridos irmãos, queridas irmãs, este é o programa ID da Fundação Fraternidade em parceria com a Canção Nova no Rio Grande do Sul. Estamos retornando aqui do bloco anterior com o nosso querido convidado, Padre Batista, da paróquia São Vicente Mártir de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nós, no bloco anterior, estávamos meditando sobre a vida de Paulo, né? Podemos dizer assim, essa mudança de chave, né? De Saulo para Paulo, essa grande experiência de Deus que Saulo teve e essa obediência, né, Padre? Podemos dizer assim, essa obediência que Paulo teve a esse chamado e a essa experiência, essa missão de Deus. Algo novo começa a acontecer a partir de agora. Um desejo muito forte dentro do coração de Saulo para seguir a Cristo, para agora ter Cristo como o seu ideal de vida. E aqui nós vemos algo muito interessante, né? Que então ele pede para ser batizado. O que é o batismo? O batismo é nova vida, né? Lembra da conversa de Jesus com Nicodemos? É necessário nascer de novo, né? Só que esse nascer não é voltar para o ventre de sua mãe, naquele diálogo de Jesus com Nicodemos, que eu acho fantástico, né? Mas é nascer da água do Espírito. E pode ter certeza que foi isso que aconteceu com Saulo. Ele nasceu da água do Espírito. E detalhe,
ele quis deixar totalmente para trás tudo aquilo que ele fez. Ser uma nova pessoa. E ele pede então para ser batizado e mudar de nome. Não quer mais me chamar Saulo, mas sim Paulo. Você sabe que no que eu estava refletindo sobre isso, uma coisa me chamou a atenção. A gente nunca refletiu o que significam esses nomes. Nunca refletiu. Né? Por que Saulo primeiro e depois Paulo? Eu até estava pesquisando um pouco sobre isso. Eu peço licença ao pessoal que está acompanhando para pegar um pequeno textinho aqui sobre o significado desses nomes. E daí nós vamos entender a nova história que se forma a partir de agora. Né? Saulo é um nome hebraico que deriva do Shaul, que significa pedido ou exigido, frequentemente interpretado como um rei pedido, como alguém que, digamos assim, foi colocado acima para governar, para comandar. Né? Até aqui o texto que eu peguei faz uma referência ao próprio Saul, ao rei Saul que nós encontramos no Antigo Testamento. E Paulo, o que significa? Né? Olha que bonito, pequeno, modesto, humilde, pobre, podemos assim dizer. Né? Então vocês vejam, se em determinado momento ele foi, digamos assim, o superpoderoso, aquele que, digamos assim, é o mais destemido, o mais bravo, agora ele quer ser o mais humilde. Não é à toa que a gente vai ver em muitos discursos de Paulo justamente esse desejo dele ser pequeno. Já dando um pouquinho de spoiler, né, em determinado momento ele vai dizer assim, né, que ele cresça e eu diminua. Né? Então é muito importante nós percebermos isso. Né? Essa pequenez que ele quer assumir a partir de agora. Pequenez essa que é demonstrado já a partir do seu nome. Né? A partir de agora nós não temos mais o Saulo. Nós temos o Paulo. Né? São João Paulo II coloca que essa é uma transformação profunda. Ele se torna de um opositor do Evangelho, e essas palavras são muito importantes para nós vermos a continuidade depois, para um missionário. O próprio Bento XVI diz que Paulo não foi tocado por um raciocínio humano, mas pela presença irresistível do ressuscitado. Lembra que nós comentávamos que isso era algo tão grandioso que não tinha nada que podia aprender? Paulo agora sentiu o porquê que esse fenômeno se tornou tão grandioso. É algo que é irresistível, é mais forte do que eu. Quando a gente tem Deus dentro de nós, e a experiência carismática nisso demonstra muito, a gente não se contém. É Deus que fala e tu obedece. Né? É barco a vela solto pelo mar. Ou para onde o vento Senhor levar, que nem dizer aquela música da Eliana Ribeiro. Né? E é isso que a gente percebe agora em Paulo, não mais Saulo. Interessante também que o senhor comentou ali que a novidade, num primeiro momento, ela nos assusta, né, padre? E eu acho que também isso é um ponto de reflexão, né? Porque muitas vezes também a gente estipula metas na nossa vida espiritual. Eu vou chegar só a determinado ponto. Mais que isso, eu não quero me comprometer com trabalho na comunidade, não quero me comprometer com o irmão lá que está doente, é problema dele, né? Então, acho que a gente limitar, né? Eu acho que é importante também a gente sair da nossa zona de conforto, né? Hoje, por exemplo, estou acostumado a rezar um Pai Nosso.
por que não aumenta para 2 Pai Nossos por dia? Né? Estou acostumado a ir na missa uma vez por mês, vou na missa. Por que não vai todos os finais de semana? Né? Então, acho que são desafios também que Deus vai colocando na nossa vida e se Ele nos desafia, Ele também nos capacita para que a gente possa também ir além, né, na nossa fé. Eu acho que isso também é muito importante e eu acho que também é um ponto de reflexão em relação ao que aconteceu também com Paulo, né? Com certeza. Veja bem, quando nós deixamos deixar tomar pela graça de Deus, a gente tem que perceber uma coisa. A partir do momento que Deus toma conta de nós não somos mais nossos, somos de Deus, né? Então não dá para estipular, não, eu vou até aqui, né? Eu gosto muito do cardeal Raniero Cantalamessa, né? Muitos dos seus escritos maravilhosos. Certa vez, numa lição que ele passou sobre o Espírito Santo, ele dizia assim: não dá para aprender o Espírito Santo em caixinhas eclesiásticas. Então, aquela coisa assim, quando eu estou tomado pela graça de Deus, eu não chego para Deus e diz assim: tá, Deus, ó, o negócio é o seguinte, eu vou me abrir aqui, ó, mas eu só vou até aqui, né? O senhor não inventa moda. O senhor não inventa moda que eu, né? Mas daí Deus diz assim, né? Sabe de nada, né? Não é por aí a coisa, né? Agora tu é meu, né? Então, quem nasceu do Espírito, quem se deixa envolto na graça de Deus, né? Ele não é mais dono de si, né? Nós vamos ver mais uma vez que Paulo agora não é mais dono dele, né? Tanto é que lá para frente a gente vai ver coisas imensuráveis sobre Paulo. A gente vai ver coisas assim, ó, que daqui a pouquinho, ao conhecer o Paulo antes da conversão, diz, não, mas ele não faria isso. Mas é Deus que faz nele, né? É Deus que faz nele. Lembrem dessa frase, né? É preciso obedecer antes a Deus que aos homens. E quando eu coloco sobre obedecer antes a Deus e aos homens, é o obedecer-se a si mesmo também, né? Você sabe, o meu lema de ordenação é: faça em mim segundo a tua palavra. Lucas 1,38, né? E eu, como padre, às vezes eu fico pensando, bom, depois da paróquia tal, o bispo vai para outra paróquia. Eu vou dizer não, né? Não, porque olha o que eu estou passando aqui nessa paróquia, assim, assado, isso, aquilo, tal coisa, né? Mas daí eu sempre percebo que Deus chega para mim e diz assim: qual é o teu lema? Oi? Né? É bem isso mesmo. Lembra o lema que tu escolheu? Lembro. Se serve um pouquinho de testemunho pessoal, né? Acho que também é oportuno a gente fazer isso, que eu, antes de vir trabalhar aqui em Porto Alegre, eu estava trabalhando na paróquia Santo Hilário, em Gravataí. Né? E peguei o tempo da pandemia, peguei umas dificuldades, enfim, né? E eu sempre comentava, eu digo, eu não sei se eu vou querer sair dessa paróquia, porque eu estou inseguro, né? Aí o meu querido amigo, Padre Alexandre, Padre Sandro, que jaz na eternidade, ele dizia assim: mano, não é bem assim, mano, não é bem assim, tu tem que te abrir. Ele dizia justamente isso: tu tem que te abrir, né? E eu, né? Mas daí quis Deus que o bispo chegasse para mim e dissesse assim: bom, tu já está há bastante tempo na paróquia na Santo Hilário, tem uma outra missão para ti. Tu vai ajudar o teu irmão Padre Santo, que está passando por uma situação de saúde muito complicada. Aí, primeira coisa que eu cheguei para o bispo, Dom Bertilo, que veio conversar comigo, né? Eu cheguei e disse assim: bom, Dom Bertilo, eis aqui o servo do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra, né? Aí, realmente me lembrei, né? Digo, não, eu não sou mais dono de mim, né? Eu não sou dono de mim. É Deus que se adona de mim. É Deus que tem o projeto para mim. Então,
vamos tocar adiante, né? Não dá para limitar, né? Não dá para botar o Espírito Santo em caixinha eclesiástica, Sim. né? Não dá para dizer o Espírito Santo vai por aqui, por ali. Não, não tem como. A gente tem um irmão que ele costumava falar muito que a gente gosta de negociar com Deus, né, Padre? Muito isso. Negociar. Olha, ó Jesus, eu vou na missa, mas em contrapartida o Senhor me dá tal coisa, ou, né, vou ajudar alguém, mas, né, do outro lado também preciso de uma ajuda aqui, e a gente acaba tendo um relacionamento não muito sadio com Deus, né? A gente acaba negociando, que não é o correto, como o senhor falou, né? A gente tem que estar aberto e deixar Deus agir na nossa vida, né? Eu acho que esse é o mais importante, né, na nossa missão aí, nessa passagem aqui que a gente está aqui na Terra, né? Com certeza. Então tá. Mas, como o senhor bem disse, ele obedeceu, né? Da mesma forma, eu acho que a gente pode se basear também na postura de Saulo, porque ele era verdadeiramente um perseguidor e um matador dos cristãos. E aí depois que ele teve essa experiência, porque ele ouvia 24 horas por dia falarem de Jesus. Mas quando realmente ele teve essa experiência, né, ele vivenciou, realmente a sua vida se transformou e teve uma mudança, né, verdadeira, né? Uhum. Então, acredito que essa experiência é que nós temos que buscar também, como o senhor falou da renovação carismática, da gente aprofundar nossa fé, temos que buscar realmente essa experiência e presença de Deus. Mas o padre vai continuar falando mais um pouquinho agora no próximo bloco. Você fique aí ligado conosco. Em seguida estamos aí de volta com o Padre Batista e meditando sobre a vida agora de Paulo. Fraternidade. Todos já conhecem onde está a esperança. A fraternidade te abraça em nome do Senhor. Pode chegar, pode entrar, a porta está aberta. Rádio Fraternidade FM, 24 horas no ar. Queridos irmãos, queridas irmãs, este é o programa ID da Fundação Fraternidade em parceria com a Canção Nova no Rio Grande do Sul. Estamos retornando aqui do bloco anterior com o nosso querido convidado, Padre Batista, da paróquia São Vicente Mártir de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nós, no bloco anterior, estávamos meditando sobre a vida de Paulo, né? Podemos dizer assim, essa mudança de chave, né? De Saulo para Paulo, essa grande experiência de Deus que Saulo teve e essa obediência, né, Padre? Podemos dizer assim, essa obediência que Paulo teve a esse chamado e a essa experiência, essa missão de Deus. Então a gente poderia, eu vou fazer uma provocação ao senhor nesse bloco, o senhor com a sua experiência de vida, sua experiência também de comunidade, que a gente possa também meditar dentro da nossa vida como podemos encarar e como podemos ver essa experiência que Paulo teve, né, esse chamado, essa manifestação de Deus na vida dele, com a nossa vida, né? O que nós podemos fazer de melhor, o que nós podemos fazer para nos aproximarmos mais de Deus, para buscarmos também uma experiência mais profunda com Deus. Muito bem. Temos algumas coisas que eu acho que poderíamos elencar no meio de tudo isso. Em primeiro lugar, a novidade sempre é algo que pode causar medo, né? Pode causar desconfiança, né? E até na pior das hipóteses, pode provocar uma grande repulsa, né? Então, veja bem, né? O povo da época, eles já vinham dentro de um costume, muitas vezes até costume imposto da parte de cima, uma verdadeira prisão, né?
E muitas vezes nós nos aprisionamos também dentro dos nossos costumes, dentro das nossas tradições, e vamos pegar aqui tradição com T minúsculo, né, para a gente diferenciar bem, e a gente não quer que nada saia daquele nosso eixinho, né, daquilo que nós estávamos já devidamente programados. Certamente na época de Jesus, com tudo isso que nós refletimos, nós tínhamos várias vezes isso, né? E às vezes a gente pode encontrar na figura de Paulo a nossa figura, ou melhor, antes disso, na figura de Saulo, a nossa figura, né? Deixa eu perguntar para você que nos acompanha e que, por exemplo, tem uma caminhada eclesial. Quando chega algo novo dentro da tua paróquia, com que olhos você olha? Né? Você olha com um olhar de receptibilidade, oh, seja bem-vindo, algo novo para agregar? Ou tu olha, lá vão inventar moda de novo, né? Bom, eu não estou falando da igreja da Patagônia, né, gente? Eu acho que eu estou falando da igreja daqui, né? Com toda a sinceridade. Muitas vezes dentro da nossa caminhada de igreja nós podemos encontrar, tá dando errado, claro, culpa do padre que deixou esse grupo entrar aqui dentro. A gente já viu isso algumas vezes, né? Eu, em 15 anos de padre que completei, já ouvi algumas vezes esse tipo de coisa, né? E, olha, convenhamos, às vezes a gente pode chegar até determinados absurdos de criar alguns climas dentro da nossa igreja para que possamos definitivamente afastar essa novidade que ali se apresenta. Isso às vezes pode acontecer. Isso pode acontecer. Muitas vezes a cegueira de Saulo é a nossa cegueira daqueles costumes, daquelas coisinhas que a gente não quer largar de mão. Mas vai por mim, né? Quando a gente começa a olhar com outros olhos, que não os nossos olhos, mas sim os olhos de Deus, muitas vezes aquilo que poderia parecer para nós um estorvo se torna um benefício. Uma vez, numa das paróquias por onde eu passei, a gente começou uma nova caminhada, que foi justamente desta forma, né? Aonde olharam com um olhar preconceituoso, aonde chegaram e disseram, não, isso não vai dar certo, começaram a olhar com um certo olhar de repulsa. Mas quando esse grupo começou a fazer algumas coisas diferentes da igreja, que viram, opa, tem algo diferente aí. Aqueles que começaram a não querer esse grupo, chegavam para mim e diziam assim, padre, vamos chamar o tal grupo para participar com a gente. Eu, opa, o que é isso que está acontecendo aqui? Né? É uma virada de chave. A virada de chave de Saulo para Paulo é a nossa virada de chave. É o nós nos permitir ter uma visão diferente, permitir abrir o nosso coração para Deus e ver que muitas vezes a novidade na nossa comunidade se torna benefício, né? E aqui também entra as nossas viradas de chaves pessoais. Muitas vezes Deus vem ao nosso coração e chega e diz assim, meu irmão, toma consciência, isso que tu está fazendo não está legal. E quantas vezes a gente não tenta matar a mensagem, assim como Saulo matou alguns perseguidores, né? Mas tem determinado momento que, não, a gente tem que dar o braço a torcer. Não, de fato, não estava dando certo. Eu vejo que só está dando coisa errada na minha vida. Eu estou me afundando cada vez mais. Daqui a pouquinho eu vou parar dentro da barriga da baleia, né? Pegando a analogia de Jonas. E daí, alguém vai ter que me resgatar. Então, a gente tem que observar
em Saulo, em Paulo, justamente o que nós somos. E ver que muitas vezes nós precisamos ser derrubados do cavalo. E nós precisamos mudar a perspectiva da vida. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? A gente percebe também, né, Padre, que foi preciso uma intervenção de Deus bem forte na vida de Saulo, né? Porque, como a gente até comentou anteriormente, ele ouvia as pessoas falando de Jesus, né? Ele escutava, ele provavelmente sabia o que falavam sobre Jesus, né? Mas aquilo não bastou para que houvesse realmente uma mudança de vida. Então, Deus realmente teve que interferir de forma mais incisiva na vida de Saulo, para que pudesse haver realmente essa mudança, vamos dizer, de 360, né, na vida de Saulo. E muitas vezes a gente percebe na nossa vida também, né? Até dentro da igreja a gente participa, a gente reza, mas a gente precisa de algo mais, né? A gente precisa de uma intervenção de Deus mais forte, mais incisiva, né? Que a gente possa enxergar com outros olhos, né? Que a gente possa agir de outra forma com o irmão, né? Com as pessoas que estão ao nosso lado, que a gente possa enxergar os outros, né? Como imagem e semelhança de Deus, né? Correto. O Padre Ladislau, nosso falecido Padre Ladislau, né? Fundador da Fundação Fraternidade, muitos conheceram e tiveram a possibilidade de conviver muito tempo com ele. Ele é de origem húngara e às vezes ele usava umas expressões que a gente achava muito engraçado, né? Então, uma vez eu me lembro que ele comentou num retiro que tem pessoas que só enxergam como corujas, ele falou. Aí ficou todo mundo se olhando. Dele, sim, o que a coruja faz? Durante o dia ela dorme, né? E à noite, daí por conta da sensibilidade da luz, enfim, aí ela está com os olhos bem arregalados, né? Então o Padre Ladislau naquela época fez um comparativo que muitas pessoas só enxergam coisas ruins, né? Então da necessidade da gente cuidar o que fala, né? Como age, como trata o irmão, né? São coisas que a gente precisa sempre estar se policiando para que a gente procure mudar a nossa vida, né? Nesses pequenos sinais, né, Padre? Correto. E eu acredito também que ao pegarmos o exemplo de Saulo, Paulo, que uma das coisas também que é bonita de nós observarmos, além de todos esses exemplos, nós vemos os Saulos e Paulos que se apresentam hoje, mas dentro da questão de evangelizar, de pessoas que em determinado momento da vida, né, eles deixaram de ser aquelas pessoas ruins, rudes, e passaram a levar a palavra de Deus, a ser um sinal de Deus. Eu quero citar aqui para dar um exemplo, que quem acompanha a Canção Nova, a Fraternidade, certamente já ouviu falar do Cosme. Aquele cantor, né, ele tem uma história muito bonita. O cara ele foi um criminoso, foi preso, né? Diz que fez muita coisa, se eu não me engano também esteve envolvido com tráfico de drogas, assassinatos, essas coisas assim. E o que é interessante observar, que depois que ele pagou a pena, ele teve uma conversão maravilhosa. E ele começou a pregar a palavra de Deus. Já teve alguns retiros da Canção Nova, tem algumas músicas que o pessoal canta por aí, que ele canta muito bem, né? E o exemplo do Cosme, né? Tantos outros por aí, né? Tantas outras pessoas que em determinado momento levavam uma vida torpe de crimes, de coisas erradas que faziam, e que depois se tornaram sinais de Deus. Agora, como a gente vai perceber depois, mais para frente, né, dar um pouquinho de cenas do próximo capítulo, né, a gente percebe que todo aquele que muda de vida não é aceito tão fácil num primeiro momento. Paulo não foi
tão aceito num primeiro momento. Veja, o próprio Ananias chegou e disse assim, por que o senhor está me tacando na cova dos leões? Né? O cara matou muitos dos meus irmãos e agora está querendo que eu seja morto por ele também? Certamente foi isso que passou dentro do coração de Ananias. E daí, vamos observar que depois da missão de Saulo, de Paulo, melhor dizendo, agora não é mais Saulo, isso vai, a determinado momento, perseguir ele ainda. Não tem aquele tipo de irmão que, depois de convertido, vai pregar a palavra e daí diz assim, depois de tanta coisa errada que tu fez, tá querendo falar de Deus, o que tu tá pensando, hein? A gente já fez isso alguma vez na vida. A gente já fez. Esse aí eu conheço, né? Esse aí eu conheço. Esse aí eu conheço. É bem assim, esse aí eu conheço. O que ele tá querendo pregar moral aí, né? Moral de calça curta, que nem a gente costuma dizer, né? Então, a gente também tem que começar a mudar essa perspectiva também, né? Que a gente viu isso em Paulo, e a gente vai ver em vários outros Paulos que tem na nossa comunidade, de pessoas que mudam totalmente de vida, de pessoas que são verdadeiros sinais de Deus, que são verdadeiras centelhas, né? Que incendeiam onde passam, né? Porque realmente se permitiram ser tocados. A gente tem um irmão que ele costumava falar muito que a gente gosta de negociar com Deus, né, Padre? Muito isso. Negociar. Olha, Jesus, eu vou na missa, mas em contrapartida o Senhor me dá tal coisa, ou, né, vou ajudar alguém, mas, né, do outro lado também preciso de uma ajuda aqui, e a gente acaba tendo um relacionamento não muito sadio com Deus, né? A gente acaba negociando, que não é o correto, como o senhor falou, né? A gente tem que estar aberto e deixar Deus agir na nossa vida, né? Eu acho que esse é o mais importante, né, na nossa missão aí, nessa passagem aqui que a gente está aqui na Terra, né? Com certeza. Então tá. Então, Padre Batista, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, né? Ficamos muito felizes e o nosso programa está sempre aberto à sua disposição aí. E nós conversávamos antes também de iniciarmos o programa que o senhor trabalha com jovens, né? Podemos daqui a pouco pensar num outro programa aí que o senhor traga algum jovem aí do CLJ, do Onda, para a gente abordar algum assunto aqui com a juventude que também é muito importante, né? Também eu gostaria de, em outras oportunidades, também trazer um pouquinho sobre o São Vicente Mártir, padroeiro da minha paróquia, a Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que nós temos essa romaria que está tomando corpo cada dia que passa aqui na Zona Sul de Porto Alegre, né? Então, em outras oportunidades, gostaria também de conversar sobre isso. Vai ser muito bem-vindo e o programa está à sua disposição. Muito obrigado. Tá? Então, queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez agradecemos de coração a sua audiência. Queremos agradecer a todos aqui também que nos auxiliam no nosso programa, ID. Queremos agradecer também a parceria com a Canção Nova e convidar para que você divulgue nossos endereços virtuais através do YouTube, Frater Play, Facebook, Instagram, Fundação Fraternidade. Muito obrigado, fiquem com Deus e até um próximo programa.